Um homem rico se disfarçou como um mendigo para encontrar uma esposa em um concurso de beleza, quando de repente uma fila de lindas mulheres podia ser vista diante de um imponente estúdio de televisão do Rio de Janeiro. Os curiosos que passavam por ali se questionavam o que todas aquelas moças tão maquiadas e com roupas extravagantes estavam esperando na frente daquele portão. Quem parou para ver pode acompanhar a marcha de saltos altos adentrando o grandioso estúdio. Aquelas 27 mulheres estavam se preparando para disputar um acirrado concurso de beleza. Cada uma representava um estado brasileiro, e além de sua bela aparência, contribuía com algum conhecimento cultural de sua região. O que todas aquelas moças não podiam imaginar é que, além de disputar a coroa de vencedora do concurso, também estavam participando de uma disputa extraoficial. Daniel, o filho mais jovem do dono da emissora de televisão, desejava se casar com uma linda mulher, mas não tinha muita paciência para sair e conhecer novas pessoas. Acostumado a ter sempre tudo o que queria, ele decidiu que queria se casar com uma das candidatas do concurso que seria transmitido pela emissora do pai. No entanto, ele não desejava se casar apenas com uma mulher bonita. A escolhida deveria ser também desapegada de dinheiro. Em resumo, ele queria se casar com uma bela mulher, mas sem que ela fosse apenas interessada em seu dinheiro. Porém, Daniel sabia que bastava que as moças descobrissem quem era seu pai para se tornarem obstinadas a casar com ele. O jovem de 35 anos desejava se casar, mas não queria que o enlace acontecesse apenas por interesse financeiro. Embora seja bonito, Daniel nunca sentiu que uma mulher nutriu um interesse sincero por ele. O dinheiro do seu pai sempre esteve no caminho. Enquanto Daniel se preparava para colocar seu plano em prática, Beatriz, a assistente da produtora responsável por organizar o concurso de beleza, corria para passar as orientações para aquelas 27 moças. Beatriz tem 30 anos e não tem a aparência como sua principal preocupação. O cabelo está sempre bagunçado, geralmente ela está sem maquiagem, e suas roupas tendem a estar amassadas ou esfarrapadas. Para a competente, mas desleixada assistente, foi uma surpresa e uma ironia ser escalada para trabalhar no concurso de beleza. Sua função é orientar as candidatas e repassar para elas a agenda de gravações. A grande noite do concurso acontecerá em 2 dias, e nesse período todas precisam fazer algumas gravações especiais para o programa. Essas gravações incluem externas, e a próxima que está agendada é em um parque próximo da emissora. A ideia é que as moças trajando as faixas de seus respectivos estados contem um pouco sobre si diante da câmera e digam para os jurados e para o público porque acreditam que devem ser as ganhadoras. Acto de ignorar as mulheres menos bonitas. Beatriz tentava em vão se fazer ouvir. No fim das contas, quem perdia de não ouvir as orientações eram as próprias candidatas. Se elas prestassem atenção aos recados passados pela assistente, teriam ouvido a recomendação de serem simpáticas com os transeuntes do parque. Nunca sabe quando a câmera está filmando sem aviso, qualquer deslize poderia comprometer as candidatas. Porém, a maior parte das moças só queria saber se prestar atenção aos defeitos ou às qualidades das outras competidoras. Contudo, Beatriz não podia dizer que todas as candidatas eram indiferentes ou a tratavam mal. Gabriela e Laís eram disciplinadas e muito simpáticas. Estavam sempre prestando atenção e fazendo perguntas para evitar problemas. Secretamente ou não tão secretamente assim, Beatriz torcia para que uma das duas levasse o coroa para casa. Com muito custo, Beatriz conseguiu conduzir as 27 candidatas para as vans que partiram rumo ao parque. Apesar de a locação ficar próxima do estúdio da emissora, era importante ter um transporte motorizado. As candidatas não podiam ficar suadas ou muito cansadas, afinal tinham que se sair bem diante das câmeras. Daniel pediu ajuda aos profissionais de maquiagem e caracterização de novelas
da emissora de seu pai para se disfarçar de mendigo. A ideia do jovem era que as moças que estavam concorrendo no concurso de beleza o vissem como mendigo para que ele pudesse observar a reação delas. O filho mais jovem do magnata da televisão precisou disfarçar um pouco o rosto com maquiagem para que não fosse facilmente reconhecido. Muitas pessoas o conheciam pelas fotos que saíam nas redes sociais e também em colunas sobre celebridades em jornais, revistas e blogs. Apesar da maquiagem, Daniel continuou com um rosto bonito, então, pela aparência, qualquer uma das moças poderia gostar dele. Contudo, para que parecesse um mendigo, utilizou alguns truques de maquiagem para simular sujeira. A roupa de morador de rua foi criada a partir de figurinos utilizados em novelas da emissora. Daniel pode sentir como os atores se sentiam ao se preparar para interpretar um personagem nas telinhas. As gravações no parque seguiam normalmente como todas as gravações feitas para o concurso, ou seja, um verdadeiro caos. Algumas candidatas inventavam os motivos mais sem propósito para implicar com as concorrentes. Nessa verdadeira guerra, cabia a Beatriz se tornar a embaixadora da paz. A assistente bem que tentava apaziguar as concorrentes, mas essa era uma missão quase impossível. Ela estava ocupada tentando entender como Fernanda, uma das candidatas, conseguiu quebrar o zíper do vestido de Júlia, outra concorrente, com uma bolsa de mão. Esse tipo de armadilha e artimanha era uma novidade para a assistente, que até então só tinha trabalhado na produção de programas criminais da emissora concorrente. Às vezes, aquelas moças que estavam concorrendo à coroa de beleza pareciam mais perigosas que muitos bandidos de renome. Enquanto consolava Júlia e tentava contato com uma das costureiras da emissora, Beatriz não percebeu que um mendigo se aproximou da área de gravações. Por estarem gravando em um parque, não era possível afastar os curiosos. Porém, realmente os produtores não imaginaram que um morador de rua resolveria interagir com as candidatas. Fernanda, a malfeitora da bolsa destruidora de zíperes, foi a primeira a notar o homem maltrapilho rondando. Curiosamente, ela até pensou que ele era bonito, mas era um Zé Ninguém. Com profundo desdém, Fernanda apontou para o homem e disse para Beatriz: "Olha ali, tem um mendigo rondando as gravações. Tire essa coisa daqui imediatamente." Beatriz, que já estava cansada do som da voz daquelas moças, um tanto maldosas, olhou para onde o dedo de Fernanda apontava. Com muita calma, Beatriz respirou fundo e disse para Fernanda: "Aquele homem não está fazendo mal a ninguém, e o parque é público, ou seja, ele tem o mesmo direito que nós de estar aqui." Inconformada, Fernanda prosseguiu resmungando, dizendo que iria reclamar com o diretor do programa. Nesse momento, Beatriz se questionou sobre o que estava fazendo com sua carreira, pois sabia que ouviria um longo discurso de Carlos, o diretor da atração. Carlos é um homem de meia-idade que nunca sai com mulheres com mais de 25 anos. Obcecado pela própria aparência, ele já fez quase todos os procedimentos estéticos disponíveis para manter a pele jovem e o visual renovado. Porém, o resultado de procedimento em cima de procedimento foi um rosto extremamente esticado e sem movimentos. Bastou Fernanda falar em Carlos para que ele aparecesse para conferir como estavam indo as gravações das cenas externas. O mendigo continuava rondando as gravações, porém, as candidatas ou não, lhe davam a mínima ou o tratavam mal. Carlos, quando chegou, nem percebeu aquela figura tão destoante do restante das pessoas. No entanto, Fernanda foi correndo se queixar da presença do mendigo para o diretor. Para completar, a candidata ainda disse que Beatriz se recusou a retirar aquele pedinte de lá. Com um olhar nada contente, Carlos olhou para a assistente e perguntou por que ela fazia tanto corpo mole. Talvez ela não soubesse, mas havia muitas pessoas que queriam a vaga dela. Timidamente, e ainda tentando dar um jeito no zíper do vestido de Júlia, Beatriz respondeu que valorizava aquela oportunidade e que não fez nada, porque não podia remover uma pessoa de um lugar público.
Além disso, a moça fez questão de ressaltar que era necessário se lembrar que havia diferentes veículos de imprensa cobrindo aquela gravação. Se eles expulsassem um mendigo de lá, tudo seria registrado e estaria nas redes sociais em poucos segundos. Sabendo que a assistente, que parecia sempre despenteada, tinha razão, Carlos respondeu para Fernanda que o melhor a ser feito era ignorar o mendigo. Nesse meio tempo, o morador de rua, que na verdade era Daniel disfarçado, já havia circulado por toda a área de gravação. Ele aproveitou que muitas das candidatas o ignoravam e ouviu a conversa delas. Em grande parte, elas falavam sobre amenidades ou criticavam as concorrentes. Não tinha nenhum assunto interessante para prestar atenção. O momento em que ele ouviu a conversa mais relevante foi quando a assistente mal arrumada conseguiu se liberar dos afazeres e ligou para alguém que parecia ser da sua família. A moça comentou que estava bastante estressada porque algumas das candidatas eram indisciplinadas e não facilitavam o trabalho dela. Se não bastasse isso, ela queria ter mais tempo livre para se dedicar a fazer um trabalho documental sobre a vida dos animais nas grandes cidades. Pelo o que Daniel pode entender, Beatriz é jornalista e sempre quis atuar na sua área de formação. No entanto, devido à sua aparência, nunca teve uma oportunidade. Nesse momento, o jovem herdeiro percebeu que o mundo pode ser bem injusto com aqueles que não têm uma beleza padrão. Ouvindo as tiradas sagazes de Beatriz sobre toda aquela situação, ele quase conseguia achá-la bonita. Ao se pegar tanto a esse pensamento, Daniel se lembrou do motivo de estar ali disfarçado de mendigo. Ele queria encontrar sua futura esposa, a mulher com quem se casaria e teria filhos. Sendo ele jovem, bonito e muito rico, não podia querer nada menos do que uma mulher belíssima para ficar ao seu lado. Ainda que reconhecesse a injustiça do mundo para aqueles que não têm uma beleza padrão, não seria ele quem iniciaria essa revolução. O jovem, então, decidiu que apenas observar a reação das moças ao seu visual de mendigo não era o bastante. Ele precisava que elas falassem com ele. Daniel, então, abordou Vanessa e Gabriela, duas candidatas, perguntando se uma delas poderia lhe ajudar com um troco para comprar um pão. Vanessa o olhou de cima a baixo e então lhe respondeu: "Se quer comer, vai trabalhar. Um homem sujo como você não deveria nem dirigir a palavra para mulheres bonitas como nós." Gabriela, contudo, foi mais simpática. Ela tirou uma nota de R$ 5 da bolsinha que carregava junto a si e entregou ao mendigo. Sorrindo de um jeito divertido, Gabriela perguntou se o homem iria mesmo comer ou se queria aquele dinheiro para beber. Daniel, que estava atribuindo notas para cada uma das candidatas, então pensou que talvez Gabriela fosse a futura esposa ideal. Com um sorriso de agradecimento nos lábios, ele disse que queria o dinheiro para comer. Morando na rua, ele precisava contar com a bondade alheia. Não tão convencida pela resposta, Gabriela lhe respondeu: "Meu namorado sempre diz que, mesmo sem saber se é para bebida ou comida, é importante ajudar o próximo." Assim que ouviu essa frase, Daniel sentiu o sorriso sumir e então deu as costas para aquela bela jovem. Ele não podia acreditar que a mais simpática das candidatas até aquele momento tinha namorado. Mas isso era até previsível. Bonita e boa pessoa como era, seria estranho o contrário. Daniel pediu moedas para outras candidatas, mas apenas outras duas lhe deram uma contribuição para comer. Várias outras o ignoraram e até o trataram mal. Quando a gravação estava quase chegando ao fim, Daniel viu Beatriz, sentada, na sombra de uma árvore, com uma expressão triste. Mesmo sem ter nenhum interesse naquela moça, ele não conseguiu resistir à vontade de conversar com ela. Daniel, ainda vestido de mendigo, se aproximou com cuidado de Beatriz. Ela levou um pequeno susto quando viu a sombra dele se aproximando. O rapaz se preparou para ser esnobado novamente, e dessa vez
por uma mulher que nem bonita era. Mas, para sua surpresa, a assistente riu de um jeito bem curioso e lhe disse: "Desculpe ter me assustado. Eu pensei que fosse uma das candidatas vindo me pedir alguma coisa impossível. Estou tão cansada já." Daniel sorriu para Beatriz e respondeu: "Eu que peço desculpas. Te assustei, chegando assim tão quieto." Acreditando que estava diante de um morador de rua, a assistente disse: "Eu vi que você estava pedindo dinheiro para as meninas do concurso para comer. Imagino que elas não devem ter contribuído muito. Eu não tenho dinheiro, mas tenho esses sanduíches que trouxe de lanche. Se quiser, posso te dar um deles." Daniel se admirou com a generosidade daquela moça, com um completo estranho que gerou uma série de problemas para ela. Afinal, se as candidatas tinham passado as últimas horas incomodando ela, foi por causa dele. Nesse momento, ele sentiu uma leve vergonha do que estava fazendo e pensou em contar a verdade para Beatriz. Contudo, se ele fizesse isso, poderia colocar seu plano a perder e não conseguir escolher uma candidata para se casar. Daniel então se sentou ao lado da assistente de produção, embaixo daquela árvore, e comeu o sanduíche que ela ofereceu. Comovida com a situação daquele homem, Beatriz pensou que talvez pudesse ajudá-lo um pouco mais. Ela perguntou se ele não queria ir até a casa dela para tomar um banho. Como ela morava com o irmão mais velho, poderia emprestar uma roupa limpa para o morador de rua. Ele perguntou se o irmão dela não ficaria bravo com essa atitude. A moça logo respondeu que não, pois ele costumava ser bem generoso. E, além disso, já fazia algum tempo que ele tinha separado umas roupas para doação. Daniel aceitou o convite e, depois de ter feito isso, se questionou porque tinha concordado em ir para a casa daquela moça. De todas as mulheres daquela gravação, Beatriz era a última que despertaria o seu interesse, mas agora lá estava ele entrando em um ônibus com aquela moça. As pessoas no transporte público olhavam para ele de cara feia. Mas a conversa de Beatriz era tão interessante que ele nem percebia aqueles olhares. Como uma moça tão desprovida de graça e elegância podia ser tão incrivelmente divertida e cheia de luz? Quando eles chegaram na casa de Beatriz, Daniel percebeu que a moça morava em um lugar bem simples. Não chegava a ser uma casa feia, mas não tinha muito conforto. Realmente, ser assistente de televisão não dava muito dinheiro. Mas, ainda que a casa não fosse grande e nem luxuosa, tinha algo especial: o carinho entre Beatriz e o irmão, César. O rapaz inicialmente achou estranho ver a irmã andando com um morador de rua, mas então ela explicou que aquele rapaz apareceu durante as gravações do programa e que precisava de ajuda. César, que era tão generoso quanto a irmã, a ajudou a receber o convidado. Daniel pode tomar um banho e vestir uma das roupas de César que iria para a doação. Durante o jantar, César ficou pensativo. Ele já tinha visto o rosto de Daniel em algum lugar. Essa impressão se tornou ainda mais forte depois que o mendigo tomou banho e vestiu roupas limpas. Mas onde ele o teria visto? Sem chegar a uma conclusão, César foi dormir, pois teria que acordar cedo no outro dia. Antes de deitar, César disse para Beatriz instalar o rapaz para dormir na sala e trancar a porta do seu quarto. Caso aquele convidado tentasse algo, era para ela gritar. Embora soubesse que não deveria recolher estranhos em casa, Beatriz não estava com medo. Ela não achava que o mendigo faria algo com ela, mas alguma coisa soava estranha para a moça. Quando se deitou para dormir, a assistente entendeu o que parecia falso naquela história. Daniel, embora estivesse vestido como um mendigo, não agia e nem falava como um. Porém, talvez isso se devesse ao fato de ele nem sempre ter sido um morador de rua. Beatriz jamais poderia imaginar que aquele rapaz que parecia tão pobre nas vestimentas era filho do dono da emissora de televisão em que ela trabalhava. No dia seguinte,
Após tomar café da manhã com Beatriz e César, Daniel perguntou à nova amiga se poderia ir com ela para a região da emissora de televisão. Preocupada que ele arrumasse mais confusão com as candidatas do concurso, Beatriz perguntou qual era o objetivo dele em ir para aquela região. Daniel respondeu que só queria voltar para o lugar em que costumava pedir ajuda. César perguntou para Daniel se ele tinha interesse em arrumar um trabalho. Precisando manter o seu disfarce, o jovem disse que sim, e César respondeu prontamente que poderia conseguir uma entrevista para ele na fábrica em que trabalhava. Para atuar na linha de montagem, era preciso boa vontade e atenção. Daniel disse que gostaria da oportunidade, mas que naquele dia específico precisava voltar para a região em que Beatriz o encontrou. Percebendo a aflição do rapaz em voltar para o lugar de onde tinha vindo, Beatriz disse que o levaria desde que ele prometesse que não pediria dinheiro para as candidatas do concurso. Daniel pensou que dinheiro não pediria, mas talvez pedisse a mão de uma delas. Era uma pena que Gabriela já tivesse namorado. Ela se mostrou generosa e ainda tinha grande beleza. Mas nem tudo estava perdido. Ele ainda poderia descobrir que uma das outras candidatas reunia todas as características desejadas. Nesse instante, Daniel percebeu que a aparência de qualquer uma daquelas candidatas com a personalidade de Beatriz resultaria na mulher perfeita. Também era uma pena que a assistente não fosse tão bonita, mas se bem que, olhando bem... Daniel sacudiu a cabeça para tirar esses pensamentos da mente. Quando Beatriz o viu fazer esse gesto, riu e perguntou em que ele estava pensando, que lhe deu tanta aversão. Sem jeito, o rapaz respondeu que só estava perdido em seus próprios sonhos. Os dois pegaram um ônibus para ir até a emissora. No longo caminho, ninguém olhou de cara feia para Daniel, pois agora ele estava de banho tomado e limpo, tudo graças à generosidade de Beatriz e seu irmão. Os dois desceram no ponto de ônibus próximo da emissora de televisão e ela, então, se despediu de Daniel, lhe desejando sorte. A moça lembrou o rapaz que seu irmão tinha oferecido uma oportunidade de trabalho na fábrica. Daniel prometeu que procuraria Beatriz novamente. Assim que entrou no estúdio, Beatriz sentiu toda a sua paz e tranquilidade irem embora. Aquele projeto documental sobre os animais que viviam na cidade nunca pareceu tão distante. Novamente, ela precisou conduzir as candidatas para o parque próximo da emissora. Algumas gravações precisavam ser refeitas porque não tinham ficado boas. Em parte, isso era culpa das candidatas que não prestaram atenção nas suas instruções. Enquanto gravavam as cenas novamente, Beatriz viu Daniel se aproximando da gravação. Não era possível que, depois de tudo o que ela fez por ele, aquele rapaz iria lá tentar estragar as gravações novamente. Assim que ele se aproximou, mesmo estando mais bem arrumado do que no dia anterior, gerou grande insatisfação em várias candidatas. Laura, uma das moças mais bonitas da competição, não hesitou em reclamar de estar sendo, nas palavras dela, assediada por um mendigo. Daniel então respondeu que não estava fazendo nada demais, afinal, o parque é público e ele pode assistir às filmagens da televisão se assim quiser. Ao perceber a presença do jovem, Carlos, que já estava irritado desde o dia anterior, se aproximou, já pronto para gritar. Contudo, ao se dar conta de quem era aquele rapaz, ele sentiu que voz sumiu. Daniel, com medo de ser desmascarado, resolveu se adiantar e disse para Carlos: "Eu sou um mendigo, mas tenho todo o direito de acompanhar a gravação em um lugar público. Só porque sou um mendigo, não significa que não tenho meus direitos." Daniel enfatizou a palavra mendigo para que Carlos pudesse entender que não deveria estragar o seu disfarce. Esperto, o diretor logo entendeu que havia algo por trás daquela ideia disparatada do filho do dono estar fantasiado de morador de rua. Carlos, então, resolveu entrar na brincadeira e disse com alguma rudeza na voz: "Realmente, seu mendigo, não posso te expulsar de um lugar público, mas espero que se comporte
e não incomode as meninas. Com uma atuação bem canastrona, Carlos encerrou a cena com uma piscadela nada sutil. Daniel se irritou pensando como um diretor poderia atuar tão mal, porém, ainda assim, o homem considerou que seu disfarce estava protegido. Beatriz, que assistiu àquela cena à distância, achou bem estranho o fato de Carlos ter recuado. O normal daquele homenzinho terrível seria continuar gritando até os seguranças tirarem o mendigo dali. Mas, dos males o menor, se Carlos já tinha aceitado que o morador de rua iria ficar rondando, ela teria menos dificuldade para controlar a situação. A tarde de gravações passou com relativa tranquilidade. Daniel tentou interagir com as participantes, mas o máximo que conseguiu foi comer outro sanduíche na sombra de uma árvore com Beatriz. A moça perguntou se o morador de rua gostaria de dormir na sua casa novamente, porém, dessa vez Daniel disse que não. Sem muitas explicações, ele virou as costas e caminhou indo embora. Beatriz ficou um pouco triste e um pouco irritada com o desdém que Daniel demonstrava. O dia seguinte foi bastante corrido para Beatriz. O concurso seria transmitido ao vivo naquela noite. Pela manhã, ela tomou um rápido café com César e contou para ele tudo o que aconteceu no dia anterior. O seu irmão também não gostou de saber que o convidado de honra deles agiu de forma desdenhosa com a sua irmã. Quando Beatriz comentou que, apesar de Daniel morar na rua, não tinha o comportamento de alguém que passa necessidade, César concordou. Era estranho que aquele rapaz falava corretamente e era tão educado à mesa. O irmão de Beatriz continuou com a forte impressão de que conhecia Daniel de algum lugar. Atrasada, Beatriz saiu de casa quase correndo e sem comer a segunda torrada. Algum tempo depois, César aproveitou seu dia de folga da fábrica para encontrar sua namorada, Nádia. A moça adorava ouvir as histórias do trabalho de Beatriz que César lhe contava. Esse era o contato mais próximo que ela tinha com a televisão e era emocionante. César gostava de ilustrar as histórias que contava com imagens das redes sociais. Para contar sobre o concurso em que sua irmã estava trabalhando, ele abriu as redes sociais da emissora. Passando pelas imagens, ele se deparou com uma foto dos herdeiros do dono da emissora. No primeiro olhar, César achou que estava enxergando errado, mas então ele percebeu que tinha razão. Realmente, já tinha visto Daniel antes. O rosto de Daniel lhe era familiar, porque ele sempre visitava os perfis das redes sociais da emissora, justamente para contar sobre o dia a dia da televisão para Nádia. Foi assim que ele viu o rosto de Daniel. Mas agora restava saber por que aquele filhinho de papai fingiu ser um mendigo e se abrigou na casa de uma pobre assistente. Sem contar para Nádia que ele e a irmã tinham abrigo em sua casa, o herdeiro da emissora de televisão, César decidiu que precisava contar isso para a irmã. Ele tirou um print da foto de Daniel e enviou para Beatriz. Ocupada separando uma briga entre duas candidatas que tinham o dobro do seu tamanho, Beatriz não viu a mensagem do irmão. Toda aquela confusão só foi piorando conforme chegava perto do horário da competição começar. Beatriz só conseguia pensar que se não tinha enlouquecido até aquele momento, não enlouqueceria mais. O concurso começou a ser transmitido às 10 da noite pontualmente. As provas eliminatórias foram sendo realizadas e a cada eliminação, Beatriz tinha que se preparar para separar brigas entre as candidatas eliminadas e as que continuavam. Muitas que foram saindo da competição queriam avançar nas que permaneciam para tentar estragar as suas roupas e penteados. Gabriela e Laís, as duas candidatas que eram simpáticas com Beatriz, continuavam na competição e era inevitável que ela torcesse por uma delas. Contudo, Fernanda, que também continuava na competição, era uma candidata muito forte a ser batida. Quando já estava somente entre as três, foi anunciado que um dos herdeiros da emissora de televisão subiria ao palco
para anunciar quais seriam os grandes prêmios da competição. Quando Daniel caminhou pelo palco usando um belo e ajustado terno, surpreendeu a muitas pessoas que o tinham visto de mendigo. Inicialmente, Fernanda não o reconheceu como o morador de rua que havia tratado mal, mas ao observar a surpresa no rosto de Gabriela e Laís, logo até ela percebeu. Divertindo-se com a surpresa no olhar dos presentes, Daniel abriu um largo sorriso e disse: "Eu me chamo Daniel e nos últimos 2 dias convivi com as candidatas sem me apresentar devidamente para elas." Beatriz, que acompanhava o programa dos bastidores, não podia acreditar que aquele rapaz, tão simples e mal vestido, que dormira na sua casa, era, na verdade, o herdeiro daquela emissora. Acreditando que se tratava de uma prova do concurso, ela até não ficou brava com a mentira de Daniel. O rapaz contou para a plateia que se caracterizou de mendigo para conhecer melhor as candidatas e que se surpreendeu com a generosidade de algumas delas. Ele prosseguiu dizendo: "Porém, infelizmente o mundo ainda é guiado pelas aparências e nem todo mundo valoriza as pessoas pelo que elas são, e sim apenas pelas roupas que elas vestem." Sem se prolongar mais, Daniel anunciou que a vencedora receberia um prêmio em dinheiro, além de um carro 0 quilômetro e uma bolsa de estudos para um curso universitário à sua escolha. Eram excelentes prêmios, e uma daquelas 3 jovens seriam contempladas. Em seguida, os apresentadores anunciaram que Laís havia ficado em 3º lugar. Logo, a vencedora seria Fernanda ou Gabriela. Beatriz achou estranho que Fernanda estivesse na final. Apesar de ser muito bonita, ela foi uma das candidatas que mais tratou mal Daniel, enquanto pensava que ele era um mendigo. Como poderia ela ter tido uma nota tão boa a ponto de ir para a final? Beatriz começou a pensar que talvez aquele discurso de Daniel fosse uma grande mentira. Mesmo que ele tivesse dito que era péssimo que as pessoas julgassem as outras pela aparência, não tinha tirado Fernanda da final. Após um longo intervalo comercial, chegou o momento de anunciar a grande campeã do concurso de beleza. Todos esperavam ansiosos para saber qual das 2 moças levaria a coroa e todos aqueles prêmios para casa. Beatriz sorriu quando ouviu os apresentadores gritaram juntos o nome de Gabriela como a grande vencedora. A jovem que sempre foi simpática com todos do programa foi eleita a mais bonita do concurso. Fernanda tentou disfarçar a tristeza e a revolta. Foi então que Beatriz viu Daniel se aproximar da 2ª colocada e lhe dizer algo. A moça sorriu e concordou com a cabeça. Não demorou para que Beatriz ficasse sabendo que Daniel havia chamado Fernanda para sair. Nos bastidores, o comentário era de que ele desejava se casar e estava procurando uma bela esposa. Como Gabriela, a vencedora, já era comprometida, ele resolveu tentar algo com a 2ª colocada. Nesse momento, Beatriz ficou muito decepcionada. Ela só conseguia pensar em como Daniel era vazio e mentiroso. Se ele tinha se disfarçado de mendigo para descobrir como as candidatas eram de verdade, além da aparência, por que estava chamando a pior delas para sair? Pelo menos aquele concurso tinha acabado e ela poderia finalmente ser remanejada para outro projeto da emissora. Era isso que ela esperava. Perder aquele emprego não era uma opção. Quando estava saindo da emissora para pegar seu ônibus, Beatriz viu Daniel conversando intimamente com Fernanda. O rapaz viu a assistente indo embora e pensou que gostaria de se despedir dela. Ele correu em direção de Beatriz, que, por sua vez, acelerou o passo para evitar aquela conversa. Daniel começou a gritar para que ela o esperasse. Ela então se virou e perguntou o que ele queria. Percebendo que ela estava irritada, ele se desculpou por ter fingido ser um mendigo. Beatriz o olhou no fundo dos olhos e então disse: "Não ligo para a sua péssima interpretação de mendigo. O que eu não consigo entender é você ter um discurso tão descolado da realidade." Ele olhou para ela sem entender
por que ela estava sendo tão dura. A assistente então apontou com a cabeça em direção a Fernanda. Daniel entendeu o que ela estava tentando dizer e começou a justificar o injustificável. Ele disse: "Eu percebi que, infelizmente, não vou encontrar tudo o que procuro em uma mulher. Então decidi que me deixaria levar pela beleza. Talvez seja um erro sair com a Fernanda, mas ela é realmente uma moça muito bonita." Beatriz disse então: "Você não aprendeu nada na sua experiência como mendigo", e foi embora. Ao longo das semanas seguintes, Daniel começou a namorar com Fernanda, mas nem mesmo a beleza dela o deixava feliz. A moça passava o tempo todo falando mal de Gabriela e se queixando de ter ficado em segundo lugar. Quando ela começava com esse assunto, Daniel pensava nas conversas que teve com Beatriz embaixo da árvore, comendo sanduíche ou na casa da assistente. Ele fez de tudo para remanejar Beatriz para a grade de jornalismo da emissora. Mesmo que ela o julgasse tão duramente por suas escolhas, ele desejava que tivesse boas oportunidades de trabalho. Pelas informações que recebeu, Daniel soube que Beatriz estava indo muito bem. Após várias tentativas de tomar coragem para ir atrás dela para conversar, Daniel finalmente foi até o setor em que ela estava trabalhando. Ao observá-la à distância, ele se deu conta de que, mesmo que não tivesse a beleza padrão das participantes de concurso de beleza, Beatriz era muito bonita. Foi então que ele entendeu que sempre foi a assistente desleixada quem ele quis. Nesse dia, ele não falou com Beatriz. Ele saiu correndo e chamou Fernanda para conversar. A moça ficou animada, acreditando que seria pedida em casamento. No entanto, ele terminou com ela, alegando que os dois eram muito diferentes. Fernanda ficou sem entender nada. Em seguida, ele foi novamente atrás de Beatriz e, com 2 sanduíches dentro de uma sacola, ele perguntou se ela aceitava lanchar com ele embaixo de uma árvore. Confusa, mas curiosa, a moça aceitou. Durante essa conversa, ele perguntou se eles poderiam sair para se conhecer melhor. Após uma pausa que pareceu muito longa, Beatriz disse que sim, mas que além de precisar conquistá-la, ele teria que conseguir o perdão de César. Preocupado, ele questionou se o irmão de Beatriz havia ficado bravo, e ela então disse rindo que era só brincadeira. Seu irmão achou engraçado ter visto um herdeiro rico tentando fingir que era um mendigo. Daniel aprendeu que também agiu mal ao julgar apenas pela aparência e que, no fim das contas, agiu como as candidatas que o menosprezaram de mendigo. Espero que você tenha gostado desta história cheia de reviravoltas e emoções. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar.